Nós vamos pensar bem direitinho aqui sobre a vida pós-pandemia, nossa vida, a igreja, nós todos que estamos aqui. É o desafio que eu quero fazer para uma nova visão na vida da nossa igreja. E eu vou exemplificar isso através de alguns tópicos, mas mostrando para os irmãos que nós estamos vivendo um período muito difícil. Todo mundo está dizendo isso, na televisão toda hora diz, mas nós, particularmente, sabemos o que nós passamos no ano 2020. Foi muito difícil. Muito difícil. O mundo inteiro foi abalado com a Covid-19, transformando em pandemia, por isso mundial, uma avalanche de situações que mudaram os rumos e as mentalidades. Só no Brasil foram infectados quase 8 milhões de brasileiros, chegando a quase 200 mil mortos. No Brasil, perto de 10 mil, se é que não já chegou. Mas o abalo não foi só de ordem física, de saúde. O abalo foi também emocional. Mexeu com pessoas que ficaram trancadas dentro de casa. Mexeu com a parte econômica, porque muitas empresas e muitas lojas e muitos comerciantes tiveram que fechar as suas portas. Mudança de comportamento e até abalos de ordem espiritual. Porque muitas pessoas ficaram tão abaladas que se desanimaram na sua caminhada espiritual. No Brasil, alguns abnegados tentam vencer o descaso e a burocracia das nossas autoridades e tem feito uma diferença tremenda. Os homens, as pessoas que trabalham na área da saúde, os médicos, enfermeiras, os funcionários de hospital, de clínica, seja lá de quê. Todas essas pessoas, motoristas, teve um motorista que, de tanto transportar doente, ficou e veio a falecer. Então a gente fica pensando assim, tudo isso aconteceu. E sabemos que a volta à normalidade não será instantânea. Ninguém pensa que passou. Só pessoas que não têm bom senso que dizem que a pandemia já passou. Muito pelo contrário. O que nós estamos assistindo na televisão são as pessoas afrouxando. Por mais que as autoridades municipais, estaduais, se movimentem para conter, não conseguem dar conta. Explode ajuntamentos em lugares os mais diversos, sem qualquer preocupação com as suas vidas e com a vida de seus familiares quando eles voltarem para casa. Muitos deles têm pais e avós dentro de casa. Então a gente fica pensando assim, vai ser muito difícil o retorno à normalidade e será paulatino, não será uma coisa instantânea, como eu já frisei. E essa é a verdade. Nós tivemos momentos que não nos encontrávamos como estamos nos encontrando aqui. Era de longe, de casa, através da live e esses outros apetrechos que hoje tem a tecnologia que antigamente não tinha quando tinha algo semelhante. E aí a gente para pensar, e agora? Como é que vai ser? Nós fizemos um planejamento ano passado, nesse período, em janeiro, fizemos uma reunião de liderança, eu estava até com a pasta aí, revendo os pontos,
todas as ideias estão aqui. Nós vamos mudar só esses números, porque nós vamos repetir este ano, porque nada aconteceu naquilo que nós pensamos. Vamos só mudar a questão do ano, que está aqui. Vamos ter que fazer outro. E não é só por isso, é porque nós não conseguimos fazer isso. Temos que fazer. É o que está aqui. Um ano de evangelização. Tendo eles se reunido em oração, foram cheios do Espírito Santo e com ousadia pregavam a palavra de Deus. Atos 4, 31. Então, isso aí vai se repetir. Mas, não podemos cruzar os braços. Qual deve ser a nossa postura em 2021, que já começou? Qual será a nossa visão? Eu enfatizei muito a questão da visão, porque é essa a minha preocupação. Qual é a visão que nós temos da igreja? Qual é a visão que nós temos do nosso papel enquanto comunidade Maraponga, Mudubim? Alguém já disse que a nossa igreja não é Maraponga, é Mudubim. Mas eu acho mais bonito Maraponga, então vai ser Maraponga por enquanto, né? Então, no bairro da Maraponga. Pois bem, eu então queria que nós dessemos 3 olhadas básicas para encarar a nova realidade do nosso viver. A primeira é olhar para trás, com gratidão. Aí alguém pergunta, pastor, como agradecer diante de tantas perdas, tantas limitações e tantos abalos? O apóstolo Paulo vai responder a você. Em tudo, sejam agradecidos. E ele fazia isso de verdade. Porque mesmo nos momentos mais difíceis, Paulo estava recomendando alegria, gratidão. Porque ele vislumbrava, em meio à crise, luzes de bênçãos. Nós não fomos só abalados negativamente. Muitos de nós paramos um pouco para repensar a nossa vida. Muita gente está se reposicionando, redimensionando a sua vida a partir desta pandemia. Tivemos mais tempo, oportunidade para um avalanche de desprendimentos, perceber e solidariedade no mundo também. O mundo não foi só abalado negativamente. Muita coisa aconteceu que a gente fica boquiaberto, desprendimento, não apenas dos profissionais de saúde, mas de todas as áreas, os empresários, mesmo alguns passando por dificuldades, socorrendo, ajudando, abrindo mão, muitos voluntários, igrejas, instituições, as mais diversas, que mostraram um espírito de solidariedade. E isso é coisa que a gente tem que agradecer. Não nos abraçamos fisicamente, até hoje, né? Muitas vezes tem vontade de dar um abraço no irmão, mas recua. Estamos privados do abraço fisicamente e ele faz falta a nós. E aprendemos com isso mais ainda o valor do aperto de mão, do abraço sincero, do sorriso não fingido. Eu fui surpreendido no meu aniversário, algo que eu não vou esquecer nunca na minha vida. No dia do meu aniversário, eu estava estava um tempão sem sair de casa. E aí a Rose me chamou e disse, meu filho, olha ali pela janela, lá do apartamento. Quando eu olhei, estava chuviscando. E os irmãos foram lá e prestar uma homenagem, cantando parabéns e cantando louvores ao Senhor. Eu fiquei parado, gente. Já vi festas maiores, muito maiores.
mas aquela foi diferente. Os irmãos do coro e alguns irmãos, que não sei se eram do coro, que foram, lá cantaram, e a minha tristeza é porque eu queria que eles subissem e entrassem para a gente lanchar, fazer qualquer coisa. Eu não podia, gente. Estávamos impedidos disso. Não podia dar um abraço. Mas aquilo mexeu comigo de uma forma positiva. Nesse período de pandemia, quando a gente ficou realmente enclausurado, os irmãos fiéis, os fiéis, mesmo sem o culto presencial, não esqueceram de sustentar dignamente a igreja. Meus irmãos, eu fiquei impressionado. Porque quando eu disse, vai fechar, não vai mais ter culto presencial, logicamente que eu digo, bom, temos que entender que vai ser assim, temos que encarar o fato de que nós vamos ter uma queda na arrecadação financeira da igreja, mas isso não aconteceu, irmãos. Em nenhum mês, algumas dificuldades normais, porque nós adquirimos alguns apetrechos na área de som e etc. Mas é impressionante como os irmãos demonstraram uma fidelidade no sustento digno da casa do Senhor. Uma outra coisa que nós temos que agradecer é que nós não tivemos nenhuma baixa pela Covid-19. Tivemos algumas suspeitas, algumas precauções, mas nós não tivemos nem uma baixa pela Covid. A única baixa que nós tivemos não foi por isso, o saudoso irmão Assis, que faleceu, mas não foi de Covid. Pois bem, aí eu fico pensando assim, porque eu fico conversando com os colegas, e alguns colegas, não, pastor, na minha igreja morreram 3, outros morreram 5, morreram 4, morreram 7, morreram 9. E eu estou calado, né? Estou calado, porque é o sentimento duplo de tristeza pelos colegas que estão passando por isso, pelos irmãos que morreram, mas internamente agradecendo a Deus, porque nós fomos poupados dessa fatalidade, se é que podemos chamar isso. Então, por não ter tido isso, tem aquela gratidão e, ao mesmo tempo, solidariedade às famílias enlutadas das nossas igrejas. Eu tive uma perda de várias ovelhas lá de Maceió, da primeira igreja batista de Maceió. A primeira foi uma médica que eu tinha realizado o seu casamento, quando eu era pastor lá, que era uma pessoa doce, sabe? Uma médica pediatra que se dedicou a tratar da Covid, nessa pandemia, e veio a falecer. Depois disso, já 7 pessoas, conhecidas minhas lá de Maceió, que eu recebi a notícia que tinham falecido. Então eu fico pensando assim e de outras formas, temos motivo para agradecer. A gente se entristece por um lado e agradece por outro. Paulo tinha autoridade para essa recomendação, porque conseguia cantar à meia-noite numa prisão, cantar louvores ao Senhor. Louvando a Deus e agradecendo a Deus a sua vida e a sua existência. Como? Esse mesmo Paulo que escreveu a carta aos Filipenses, de 4 capítulos, e em 12 momentos daquela carta, ele indica ao cristão a capacidade de agradecer, de se alegrar. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Era esse o apóstolo Paulo. Então eu olho para trás, irmãos, com o que passou. 2020, eu perdi a dona Ruth, que foi quase que uma segunda mãe para mim.
mãe da minha primeira esposa, falecida. E eu fico assim, olhando para trás e vendo algumas coisas não muito positivas, mas agradecendo pelo copo meio cheio que nós temos diante de nós, pela capacidade de enxergar as estrelas, mesmo vendo lamaçal aos seus pés. Por isso tudo, eu olho para trás com gratidão ao Senhor. Mas eu também quero olhar para dentro. Isso significa com avaliação. Nas crises, somos mais receptivos a uma avaliação, a uma introspecção, um exame interior da alma, sabe? Eu fico imaginando que tivemos tempo para repensar a vida. Tivemos tempo para decretar novos comportamentos, para sinalizar novas intenções de vida. Há muita coisa que eu estava certamente fazendo, algumas coisas que não estavam legal, mas aí veio essa pandemia, você parou um pouquinho e agora você olha para dentro de você e diz: eu preciso melhorar. Eu preciso corrigir aquilo que não está certo. Porque Deus me poupou a vida. Eu posso reclamar de alguma coisa, mas eu estou vivo. Estou presente diante do Pai. Em que eu posso melhorar? Em qual área estou sendo negligente para com Deus? Como o Deus fiel me avalia? Me avalia. Estava vendo o Carlos falar aí sobre esses sloganzinhos, né? Essas frases de efeito, né? Que são usadas em adesivos de carro, né? Adesivo, o cara bota lá, propriedade exclusiva de Jesus, o carro dele. Não tem coragem de dar uma carona ao irmão da igreja. Mas diz que não, é de Deus, isso aqui foi Deus que me deu. Então esses slogans, e um deles mais usado por muito tempo, até que parou um pouco, que entraram outros, era assim: Deus é fiel. Menino, isso foi uma febre. Deus é fiel. Eu nunca duvidei disso. Agora eu quero saber se eu estou sendo fiel. Porque quanto a Deus, preciso dizer, Ele é fiel. E permanece fiel, mesmo que nós sejamos infiéis, como diz o apóstolo Paulo. Ele permanece fiel porque não pode negar-se a si mesmo. É o que nos diz a palavra. Então eu fico pensando que, como Deus me vê, como Deus está me vendo. Sou crente, frequento a igreja, entrego meu dízimozinho e tal, canto e tal e tal. Está tudo bem. Mas lá no seu íntimo, como é que você está? Tem coisa para melhorar? Melhore. Tem coisa para aperfeiçoar? Aperfeiçoe. Tem coisa para desbravar? Desbrave. Para destravar? Destrave. Alguma coisa, às vezes, sabe? Você está acelerando, mas está com o pé no freio, cara. É hora de liberar o freio e acelerar com prudência diante de Deus. A Igreja Batista da Paz, nossa comunidade de fé, como tem exercitado o seu amor fraternal no dia a dia? Internamente, é a minha avaliação. Não quero que ninguém tenha que concordar comigo. Mas nós estamos vivendo o melhor momento
de convivência interna, de comunhão. Não vejo ninguém aqui querendo aparecer, ninguém querendo concorrer, querendo... Estou sentindo a igreja leve. Teve um período que eu disse aqui na igreja que o púlpito estava pesado. Meu púlpito hoje está muito leve. Já há algum tempo. E Deus tem nos abençoado e nós temos sentido isso na convivência dos irmãos. Qualquer coisinha que surge, eu vou lá e já entro na história e apazigo. Quer dizer, nós não estamos tendo problemas internos. Pessoas que se revelaram nesse período aqui na igreja, é algo impressionante. Impressionante. Tanto os antigos como os novos que chegaram, mais recentemente ou menos recentemente, apareceram, surgiram, sabe? No momento necessário. Quando nós ficamos sem ministro de música, eu disse, meu Deus do céu, o que é que nós vamos fazer? Mas já estava na casa o ministro de música. Eu estou aqui diante do Plácido. Esse irmão está na igreja há algum tempo já. Mas o que esse irmão se revelou nesse período da pandemia para cá, é impressionante numa área que ele gosta de fazer, que eu nem sabia que ele gostava e sabia fazer. Impressionante o trabalho que ele faz. Eu estou citando ele porque eu poderia citar muitos outros. Uma Mônica, que surgiu agora, que regeu o coral na nossa celebração natalina, não é? Então, como Deus tem revelado pessoas, tem surgido pessoas que viviam aqui, mas não atuavam, porque não tinham oportunidade, gente. Não tinham oportunidade. Então, nesse período, tivemos cultos e mensagens gravadas. Eu quero destacar aqui o trabalho do Júlio e do Marquinho, porque eles dois, juntamente com o Ismael, e enfim, tem um grupo aí que eu não vou citar muito nome não, porque eu posso esquecer de alguns. O pastor não falou no meu nome. Não estamos nesse clima não. Pois bem, então deixa eu dizer para vocês o que nós estamos vendo. É que esses irmãos fizeram um trabalho fantástico na igreja. Gravando, eu me lembro que a primeira vez que eu fui gravar, eu não sabia nem me sentar. Depois eu fui assistir, meu Deus do céu, não sei nem sentar. Nunca tinha sido gravado, eu nunca fui para a Globo, né? Então, mas aí o tempo foi passando, e aí a gente vai se acostumando, né? Não fica bom, mas melhora. Mas melhora. E aí as mensagens foram dadas. Toda quinta semana eu gravava uma mensagenzinha para os irmãos, toda quinta-feira, porque a gente não tinha culto de oração. Enfim, os cultos eram, a gente gravava um culto, era lá em casa, era na casa do Marquinho, era na casa de quem? Da irmã Suzana, do irmão Ismael, né? Nós gravamos em vários lugares, né? Com dificuldade, o Marquinho carregando coisas dele, né? Pessoais dele, porque ele é um profissional da área que trabalha com isso. E Júlio corria para lá e corria para cá. E nós fomos abastecendo a igreja nesse campo. E isso foi realmente muito bom para a igreja. É tanto que nós voltamos aos cultos, os irmãos estão aqui, alguns não estão aqui ainda hoje, mas a igreja está voltando à sua participação normal. O que os irmãos Auriberto e Auristênio fizeram, entre outros irmãos estavam aqui, Rose, e a irmã Suzana e a irmã Verônica e muitas outras, Socorro e etc., que fizeram aqui no mutirão, foi algo fantástico. O mutirão estava aqui, e esses dois irmãos gêmeos aí, são gêmeos não, né? Ele é mais velho que tu, né? Bem mais, né? É um bocado. Esse aqui é um bocado, é quase o dobro. Pois bem, então esses irmãos, eles participaram aqui de uma forma tão, sabe, tão positiva, a gente não conseguiu terminar ainda, mas algumas coisinhas ainda estão faltando, mas fizemos a boa parte. Então, é algo que a gente não tinha pensado, que eram pessoas que quando tinha esse negócio, não se destacavam muito, porque não havia muito espaço. Algo nunca pensado antes, agora são realidades em nossa comunidade de fé, a nossa igreja. Internamente, portanto,
Estamos vivendo uma fase graciosa, graças ao próprio Deus. Nós podemos melhorar? Sim. A igreja também. Mas agora eu vou falar no último ponto, que esse vai mexer um pouquinho mais com os irmãos. Mas eu não estou preocupado não, porque eu sei que são coisas que, no momento certo, a gente precisa dizer. Eu falei do olhar para trás, com gratidão, o olhar para dentro, com avaliação, com reflexão, e olhar para fora, com visão. A palavra grega para igreja deriva do hebraico para designar assembleia, ou seja, chamados para fora. Chamados para fora. Em 2021, mesmo ainda com suas limitações, deverá ser encarado como uma oportunidade que a igreja vai ter para se tornar uma igreja mais presente na comunidade. Deveremos trabalhar e produzir o dobro para compensar as limitações e perdas do ano findo. Ter a disposição e a visão para, com intrepidez, cheio do Espírito Santo, pregar a palavra de Deus, o Evangelho do Senhor Jesus. Mas sem uma visão ampliada, que veja os que estão lá fora, em suas carências e necessidades, que se faça presente de forma eficaz, nunca seremos reconhecidos na comunidade, nunca seremos verdadeiramente reconhecidos e relevantes para a comunidade. Nós vamos estar sempre cantando e estudando, e tudo isso é ótimo. Mas estamos deixando de olhar para fora. Estamos olhando somente para o que passou e para o nosso bem-estar. Temos feito alguma coisa? Sim. Desde que eu cheguei aqui, nós temos feito algumas coisas, algumas promoções, alguns movimentos, mas não suficientes em resultados concretos que viessem a nos alegrar o coração e nos sentir realizados diante do Pai. Entrar na comunidade para conversar com pessoas, ouvir o que as pessoas têm a dizer, quais as suas carências, aconselhar, estender a mão e mostrar empatia é algo que nós precisamos exercitar. Eu já fui nessa comunidade várias vezes, já entrei nesses lugares aí, nesses bairros aí várias vezes, com os irmãos distribuindo folheto e tal e tal. Só que não é isso, sabe? Isso a gente já fez muitas vezes. A gente já saiu em supermercado, aquele distribuindo folheto dentro do supermercado. Já saiu de casa em casa distribuindo folheto. Já fizemos coisas boas. Quando a gente faz aquele sopão, por exemplo, né? A gente chama aquelas pessoas, as pessoas vêm, só que a gente faz uma vez, faz outra. Eu acho que há uma necessidade de nós entendermos que o nosso campo missionário está no exterior, está no Brasil, está no Ceará, mas está também na nossa comunidade, no nosso bairro. E é lá que nós temos que exercer o nosso papel. Ver a comunidade como desafio à nossa fé cristã e agir a favor desta comunidade, dentro do que for possível, é um desafio para nós, que nós vamos ter que conversar sobre isso. O que fazer?
Exemplo, nós tivemos uma cantata lindíssima aqui no domingo passado, não foi isso? Domingo passado. Foi tão bonito. Nós assistimos. Foi legal. Maravilhoso. Mas será que não seria o caso de ir lá fora fazer isso? Fazer dentro, mas fazer fora? Ou esse tipo de atividade, ou atividade semelhante, contanto que chamasse a atenção das pessoas para se aproximarem, nós nos aproximássemos das pessoas? É só um tópico que eu estou apresentando aos irmãos. Até hoje, fomos pouco notados, porque nós fizemos pouco. Sem nos incorporarmos à comunidade, como se aqui fosse uma bolha. Aqui é o nosso lugar. Aqui é bom demais. Vamos fazer uma tenda para cada um aqui dentro. Mas a nossa chamada não é essa. Jesus disse aos discípulos: ide, pregar o evangelho. Está aqui. Pregar o evangelho. E como é esse pregar? Eu me lembro de Francisco de Assis, quando ele saiu com os seminaristas que queriam evangelizar, e ele começou a ajudar as pessoas, e começou a levantar pessoas doentes, fazendo curativo nas pessoas, e os seminaristas ali acompanhando. Quando terminou o dia, os seminaristas olharam para ele e disseram: peraí, nós não vamos pregar não o evangelho? Meu filho, nós não fizemos outra coisa durante este dia, senão pregar o evangelho. Quando nós estamos ajudando pessoas carentes a se levantar. Aí ele concluiu com o seguinte pensamento: pregue o evangelho sempre. Todos os dias, em todas as horas, em todos os momentos. Fale quando for necessário. É isso aí. Eu acho que nós estamos falando, não sei se necessariamente, mas nós estamos agindo, pregando com atitudes. Uma visão pode ser, uma visão de qualquer pessoa, ou de qualquer ser, pode ser ofuscada por uma doença nos olhos, pode ser estreita por providência, que é o dono do cavalo que não quer que o cavalo olhe de lado e coloca duas, o quê? Não sei. Para ele só enxergar assim. Ele não vai enxergar nada de lado. Só vai enxergar assim. Já viram isso? Os animais, quem foi do interior sabe, aqueles jumentinhos, os burros, as éguas, tudo, né? Eles estacionam ali naqueles lugares, amarram, e aí está lá, ofuscando qualquer possibilidade de enxergar nas laterais. O cavalo só vê assim. Tem pessoas que, por providência, só querem enxergar o que eles querem. Eles não conseguem ver as coisas que acontecem ao seu redor. Mas pode também ter uma visão rasteira, por conveniência. Por conveniência. Olha para baixo. E alguns até fazem como avestruz, se enfiam na cabeça num buraco para não ver o que está acontecendo ao seu redor. Mas, existe a visão ampliada. Ampliada. Por vocação e por bênção de Deus. Como a águia, que não se cansa de voar, de subir e de enxergar o que está se passando em todos os lugares. O sábio Salomão destaca
3 coisas maravilhosas. E a primeira delas é o caminho das águias no céu. A visão da águia é tão aprimorada que nas maiores alturas ela consegue enxergar uma presinha pequena lá no solo. Elas conseguem, as águias, alçar voos tão alto, como diz aqui Salomão, que chega a passar das nuvens, o primeiro céu, e voar e ver o sol como ninguém enxerga. Só no avião. Você está no avião, só você consegue ver um pôr do sol ou um nascer do sol de forma diferente de tudo, porque está acima das nuvens. Acima das nuvens. É assim que a águia faz. E aí, vem-nos de que ele voa tão alto que pode enxergar tudo que se passa embaixo, porque tem uma visão ampliada pela graça. E a pergunta é: qual tem sido a minha, a sua, a nossa visão das realidades que nos cercam? A nossa visão cristã passa pela dependência total do Senhor Deus. Se você não tiver uma dependência total de Deus, você não vai enxergar ninguém, você não vai enxergar necessidade, você só vai enxergar o que você quer, por conveniência. Não é pela força que você consegue ter visão espiritual. Não é pelo seu talento, por mais que você saiba fazer coisas grandiosas. Não é pela influência, independentemente do seu cargo, da sua função. Não é pela emoção que lhe faz chorar. Nem pelo ativismo característico de pessoas, muitas delas, sem saber o que estão fazendo. Mas, não pela força, mas pelo Espírito Santo de Deus. Não por força nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. E isso, meu irmão, só quem consegue se aproximar de Deus, para captar de Deus esta visão de amplitude da necessidade do semelhante. Foi essa a visão de Jesus, quando ele aqui esteve. Não está preocupado com isso, nem com aquilo. Quem pensava de um jeito, quem pensava de outro, ele estava querendo fazer cumprir a sua missão. E é o que nós precisamos fazer. Dessa postura vem o amor pelos que estão fora e o ardor evangelístico a ponto de dizer como Paulo: ai de mim, se não falar de Jesus para as pessoas de forma correta, de forma completa. Precisa fazer o que Jesus e Paulo fizeram. Foram abençoar pessoas em seu território. Não esperaram, não foram para um lugar e mandou que chamassem pessoas para ouvi-los. Eles iam lá. Viagens missionárias de Paulo não é dessas viagenzinhas que você faz aí de navio de luxo. É uma viagem perigosíssima. E ele passou por muitos perigos. Eles foram lá. Jesus, em seu tempo, visitou na sua região todas as cidades e aldeias, pregando o evangelho, curando enfermos, abençoando as pessoas. Jesus nos disse que os campos estão brancos, prontos para a ceifa, para a colheita. Mas precisa de obreiros que tenham visão, que vejam que essas pessoas precisam ser acolhidas. Em que 2021, meu irmão, meu querido irmão, seja um ano marcante. Olhando apenas para o alvo da nossa vocação, que é Jesus. Que é Jesus.
diante desta palavra, eu quero convocar todos os líderes de ministério e pessoas que queiram participar, que eu não vou fechar para ninguém, mas eu quero que todos os ministérios, para que a gente analisar o que cada ministério pode fazer para a gente sair daqui e além dos nossos cultos aqui, que nós atinjamos a comunidade, seja com música, seja com ação social, de uma forma convincente, programada, incluindo toda a igreja, todos os ministérios. Não pode deixar só a irmã Verônica cuidar de levar um sopão. Você tem que ter toda uma preparação, todo um grupo engajado para conversar com as pessoas, entrar nas casas das pessoas. Por que a gente não pode fazer um mutirão na casa de uma pessoa que esteja com a casa caindo ali? Por que a gente não pode fazer isso? Eu já fiz isso no meu ministério. Um irmão que era um irmão carente, e alguém me disse, pastor, a casa daquele irmão faz pena. Eu fui lá visitar. Eu levei um grupo de jovens da minha igreja e a gente fez uma reforma na casa do homem. Não é aquela reforma de televisão, não, porque aquilo ali é patrocinado por gente muito rica. É aquela coisa de você dar uma pintura, você levantar uma parede, você ajudar, de você mandar cobrir um sofá que está rasgado, enfim. Tem o que fazer. Tem o que fazer. E esta é a forma da gente entrar nas casas e conversar, não apenas para pregar o evangelho no sentido mais comum, mas para compartilhar da nossa fé e do nosso amor para com todos. Sexta-feira eu vou estar aqui, às 19h30, aguardando os irmãos. Nós teremos o culto de oração na quinta-feira, normal, né? Mas na sexta é uma reunião informal, não é um encontro de líderes. Eu tenho ideia sobre como a gente vai programar o ano. Venha sexta-feira, mesmo que seja. Os líderes que eu estou dizendo é porque esses não podem faltar. Os demais irmãos que quiserem vir, podem vir, porque nós vamos fazer aqui um círculo e vamos conversar e programar a igreja para 2021. Que Deus nos abençoe. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Bati forte, foi? Tá bom. Vamos agora fazer uma coisa muito importante na nossa igreja. Nós temos uma nova diretoria, né? Estamos começando um outro ano, né? Eclesiástico chamado, e nós vamos dar posse à nova diretoria da igreja. Não vem todos não, porque alguns talvez não estejam aqui. Mas se estiverem aqui, venham. Vai ficar um pouco vazio o santuário, mas não tem problema não, porque o grupo é muito forte. Então vamos lá? Vamos primeiro o grupo do ministério para tomar posse, né? Eu vou convidar os irmãos por aparecendo aqui, quando aparecer, né? Olha aí como o negócio está bonito, né? Olha o pastor, presidente, o Marcelo Marques e o irmão Auriberto, né? Eu vou convidá-los para ficar aqui à frente. Esses dois irmãos são os que fazem parte da liderança da igreja, juntamente com o pastor, né? Esse é depois, para o encerramento. E nós vamos convidar a primeira secretária, a irmã Évila, a segunda secretária, a irmã Suzana, para também vir aqui à frente, né? Nossos fotógrafos de plantão já estão chegando? Fotografar? Muito bem. Irmã Évila, irmã Suzana. Agora, tesoureiros, o irmão Wilson Aquino da Silva e a irmã Mirna Regina Galga, que não está presente hoje. Pode ir passando aqui. Aí, ministérios de música. Olha o charme. Irmão Júlio. Administração e Finanças, o Mauriberto já está aqui, que é e o Evangelismo e Missões, que é a irmã Rita de Cássia. Para esse lado aqui, irmão. Esse ministério aí, desse casal apaixonado,
Israel é de eventos e casais. É Ismael Andrade e a irmã Suzana, que já está aqui. Ismael, tem um lugarzinho para você aqui, ao lado da sua digníssima, né? Aqui, rapaz, vem aqui perto da mulher. Não pode ser não. Está ali, toda abraçadinha aqui. Quer ir para longe, é? É porque estava apertado aí, né? Mas o aperto é bom. Pois bem, vamos. Ministério de Ação Social, irmã Verônica. Vixe, nada, vem, irmã Verônica. Desse lado esquerdo aqui. Está vendo seu irmãozinho aí como é? Não tem tempo bom não, né? Pois bem, Ministério Infantil, vai ser a irmã Rosângela que está viajando, não está aqui conosco hoje, certo? Ministério Barnabé e Visitação, o irmão já está aqui conosco, irmão Marcelo. Está todo cheio de mímica aí. Ministério de Comunicação, irmão Plácido. Pode vir, irmão Plácido? Aí já está armado, né, o esquema. Ministério de Recepção e Integração, irmã Maria das Graças. Não, tá lá escrito. Maria das Graças, ainda falta ainda. É de Souza. Lopes de Souza, pois bem. Qual é a próxima atração? A Évila já está aqui. EBD. Próxima atração é a Évila. E Igreja Batista Paz, somos todos nós. Vamos ficar, diga. A foto. Fechando um pouquinho. Fechando mais aqui um pouquinho. Esse negócio de afastamento, o Marcelo comigo, lá tá ponta. Ó Deus e Pai, agradecemos por esses queridos irmãos que estão aqui na disposição de te servir através da diretoria e dos vários ministérios da tua igreja. Pedimos a tua bênção, que cada um esteja imbuído nesta visão, esta nova visão de fazer desta igreja uma igreja pronta a servir a comunidade onde ela está inserida. Prepara o nosso coração para isso e fica conosco e aceita o nosso louvor, a nossa gratidão e a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Está empossada a diretoria? Palma para esses irmãos? Muito bem. Deus abençoe. Eu queria só que os diáconos ficassem aqui, os dois diáconos que vão nos ajudar na celebração da ceia, permanecessem. Irmãos, passem para as extremidades e alguém, por favor, traga para colocar aqui, enquanto eu vou aqui em cima para a gente encerrar este culto. E eu quero dizer aos irmãos que o meu desejo de coração é que este ano que nós estamos vivenciando, seja um ano de muitas vitórias, de muitas bênçãos para você, para mim, para a sua família, para a minha família, para a sua igreja, para a nossa igreja. Passamos por muita coisa difícil, muitos apertos. Mas podemos dizer, como o salmista, até aqui o Senhor nos ajudou, por isso estamos alegres. Amém, irmãos? E nós queremos muito que os irmãos se redimensionem, pensem, se você tem alguma ideia sobre como realizar melhora o ministério da igreja neste ano, vem na sexta-feira para conversar. Não vai ser uma reunião, sabe, com muita, já pré-organizada, não. Vamos conversar. E alguém vai anotar os tópicos, depois vamos reconsiderar, e aí teremos o nosso encontro de líderes, que será outra realidade. Eu queria só conversar com os irmãos acerca da nossa igreja em 2021. E agora que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão, as bênçãos e as consolações do Espírito Santo sejam com todos durante todo este ano de 2021, agora e para todos sempre.
Amém, irmãos? Vamos ficar em pé e vamos louvar o Senhor com alegria. Oh, quão bom e agradável ter amigos e irmãos, comunhão, vinho e pão. Como o orvalho desce da montanha sobre a relva, nosso chão, comunhão, vinho e pão. Em Cristo bom tesouro, meus amigos e irmãos, todos juntos em adoração, alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus, comunhão, vinho e pão. Oh, quão bom e agradável ter amigos e irmãos, comunhão, vinho e pão. Como o orvalho desce da montanha sobre a relva, nosso chão, comunhão, vinho e pão. Encontrar em Cristo bom tesouro, meus amigos e irmãos, todos juntos em adoração, alegria enche toda a